Os nodos lunares, mudanças. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes através da sinastria astrológica. Hoje eu quero falar um pouco sobre os nodos lunares, que esse mês de janeiro os nodos começam a mudar, eles fazem uma mudança, saem do eixo Áries-Libra para o eixo Peixes-Virgem. Antes, relembrando mais uma vez, o retiro de imersão que a gente vai fazer nas montanhas de Teresópolis em junho, no feriadão de junho. Quem quiser saber informações sobre, é no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500, ou quem quiser participar também dos trabalhos gratuitos de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação, chamado Tornar-se Presente, também falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp, tá? É importante a gente compreender essas mudanças. Os nodos eles ficam mais ou menos 1 ano e meio, né, num determinado signo. E o que isso representa para a gente? E nós estamos saindo de um período onde esse eixo ficou entre Áries e Libra, né? O nodo norte em Áries, o nodo sul em Libra, e ao longo disso até nós lançamos o aplicativo 639 num eixo que tem a ver com os relacionamentos, né? O tema do eu e do outro, que é Áries e Libra, né? Se não me engano foram 6 vezes que isso aconteceu, e agora a gente vai estar, a partir de janeiro agora, vão ser 7 vezes, né, 2025, 2026, e até no iniciozinho de 27, esse eixo vai estar imperando, inclusive com os eclipses acontecendo nesse eixo. E quando os eclipses se aproximarem, a gente vai falando sobre. Mas é importante a gente compreender o que significa. Os nodos lunares são pontos virtuais, não são pontos astronômicos, são pontos virtuais que é da confluência de 2 órbitas, né? A órbita da Terra ao redor do Sol e a órbita da Lua ao redor da Terra. Essas 2 órbitas, esses 2 planos de órbita, eles se encontram em 180 graus de distância, nodo norte e nodo sul. E isso tem um simbolismo, né? Assim como nos eclipses também, quando na lua nova ou na lua cheia, né, tanto o Sol quanto a Lua se alinham nesse eixo nodal, a gente vai ter os eclipses, que na verdade são zonas de sombra, são zonas de ocultação. Então, se nesses últimos 1 ano e meio, um pouco mais, o eixo foi Áries-Libra, que era trabalhar a relação eu e o outro, agora fica uma pergunta: o que começa a se inaugurar a partir de janeiro agora, e vai até agosto do ano que vem, embora ainda tenhamos em 2027 um eclipse sobre esse eixo ainda de Virgem e Peixes. Mas eu poderia traduzir numa frase o propósito da mudança desse eixo, né, que é o serviço ao mistério, o serviço a algo maior, o serviço à espiritualidade. Esses nodos eles andam retrogradamente, né, então de Áries Libra foi para Peixes e Virgem, mais na frente irá para Aquário e Leão, e são temas importantes. Quando eu falo que o protagonismo desses novos nodos lunares agora tem a ver com o serviço à espiritualidade, o serviço ao mistério, o serviço àquilo que está oculto, que está profundo, é porque o serviço, eu me refiro à Virgem. E aí nesse momento eu estou usando a palavra serviço com S maiúsculo, né? Essa ascese, essa experiência
desse ofício, desse artífice, desse artesão, desse obreiro, né, desse carpinteiro, né, desse joalheiro virginiano, né, lidando com as questões piscianas, que são as questões da alma humana, o serviço à alma. Serviço à alma. É evidente que tudo na vida tem um jogo de luz e sombra, e esses eixos também, quais são as luzes e as sombras desse eixo Peixes Virgem, que vem agora, de janeiro, vai até agosto do ano que vem, né? Então eu queria falar alguns tópicos sem me arvorar a querer fazer previsões de que isso ou aquilo podem acontecer, mas a gente pode pegar essas palavras e cada um fazer um exercício intuitivo de luz e sombra, né? Por exemplo, quando a gente pega o nó do norte vai entrar em Peixes, o nó do sul em Virgem. Do que se trata esse nó do norte entrando em Peixes? O que esse arquétipo de Peixes nos fala, né? Da alma humana, essencialmente da alma humana, do despertar, da iluminação, da experiência de união com a fonte, né? Da psicologia, da psique, né? Das psicologias, das psicoterapias, da arte, do audiovisual, né? Da música, das artes plásticas, também do cinema, que é uma mistura de aquário com peixe. Fala também dos desvios psíquicos, casas de repouso, hospícios, manicômios, como também penitenciárias, como exacerbação da psique, exacerbação de situações não legais, não leais, desleais ou ilegais, né? Então, muitas vezes o tráfico, ou coisas que estão subreptícias, escondidas, que, sabe, trapaças, engodos, enganos, são coisas da sombra de Peixes também. Então repara que esses assuntos eles vão ficar muito mais aflorados. Isso é interessante de perceber, ao mesmo tempo que eu estou falando de coisas tão densas quanto roubos, furtos, enganos, tráficos, mentiras, loucuras, caos. Essa é uma palavra muito forte, caos, né? Eu também falo que Peixes é o signo da iluminação, é o signo da experiência de união com a fonte primordial. Me refiro também a essa experiência de unidade, essa vivência de unidade. Então, a gente fala das águas, né? As águas do planeta Terra. E no Brasil também. O Brasil, nesses próximos 7 momentos, desses 7 eclipses que vão acontecer, né, que já até começaram em setembro de 2024, vai até 2027, esses 7 eclipses lidando com o eixo Peixes Virgem, né? Isso para o Brasil é mais forte ainda, porque nós temos a cruz mutável no mapa. Nós somos virginianos, com ascendente Peixes, com a lua em Gêmeos e Medição em Sagitário. Inclusive, um dos eclipses vai acontecer no dia 7 de setembro. Isso é bastante icônico, bastante simbólico. Então, se o eixo nodal tem uma interferência significativa no mundo, no Brasil em especial nesse período, porque nós temos Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário, essa cruz mutável, né? Então, as águas, quando a gente fala das águas, a gente tanto pode falar da abundância das águas como o excesso das águas, né? Sendo uma coisa, de alguma forma, preocupante, vamos dizer. Estou falando de quê? De enchentes, posso estar falando de tsunamis, coisas assim, enfim. Então,
E o que diz Virgem? O que fala Virgem? Insisto, para que cada um possa fazer um exercício de imaginação intuitiva e ver qual seria a luz das palavras que eu vou falar e qual seria a sombra das palavras que eu vou falar. Quando a gente fala de Virgem, a gente está falando também de alimentos, estamos falando dos grãos, das colheitas, estamos falando do trabalho, da força produtiva, né? Da área da saúde. Olha só que 3 áreas nobres: alimentação, trabalho, saúde. Falo também da nossa expertise racional, pragmática, funcional. Muitas vezes projetos de controle. Vai ser muito difícil um período onde, se já era difícil controlar alguma coisa, né, vai ser mais difícil ainda, né? E se vocês acompanharam a live que eu e Lígia fizemos sobre as previsões de 2025, né, a parte que cabe ao Brasil é uma parte bem delicada, bem vulnerável, bem difícil, inclusive ligado às finanças, por exemplo. Tem 2 tópicos que a gente abordou fortemente ali, que é a parte de finanças e a parte do legislativo também, que é a casa das ideologias, do Casa 9 e tudo, né? Então, agora, o que acontece é que, ainda em Virgem, e tem a ver com esse artífice, esse artesão, esse joalheiro, essa pessoa que vai construindo, passo a passo, um cotidiano de responsabilidades, de compromissos, né? O Virgem, por exemplo, não tem nenhum problema com a palavra cotidiano. Pelo contrário, muitas vezes a ausência do cotidiano faz com que a pessoa fique mais perturbada ainda. O cotidiano parece que dá um norte. Então, essa coisa de ordem e progresso da bandeira, né, quer dizer, tem a ver com Virgem, né? Mas nós brasileiros somos muito piscianos, né, o nosso ascendente. Eu não compactuo não concordo com uma visão astrológica de que o Brasil tem ascendente aquário. As nossas pesquisas mostram fartamente o ascendente peixe. Mas, enfim, então é importante que esse eixo, o tema central, em vez de a gente ficar se perdendo em coisas, então o tráfico de drogas vai aumentar, então a bandidagem vai aumentar, então a violência vai aumentar, né? Pode. O caos vai aumentar. Mas esse, então, é o tema central desse eixo? Não, evidentemente que não. O tema central não é esse. O tema central do eixo Peixes-Virgem não é drogas, tráfico, loucura, sabe? Não. O eixo central é uma ascese para a iluminação. Uma ascese para a iluminação. Uma disciplina para a iluminação. Até eu diria uma certa racionalidade para a iluminação, né? Evidente que esse eixo ele ocorre durante mais ou menos 1 ano e meio, e ao longo disso a gente vai ter alguns eclipses. Os eclipses, que a gente já falou e vai falar e vai continuar falando, os antigos vinham com maus presságios. E é evidente, porque quando a gente fala de eclipse, a gente está falando de ocultação. Ou ocultação total ou parcial do Sol, ou ocultação total ou parcial da Lua. Isso tem uma carga simbólica. E quando a gente fala uma carga simbólica, não pensa que é um símbolo no papel, não. Essa carga simbólica, ela atua na psique coletiva. Ela atua na psique coletiva. Se vocês me perguntam assim, os eclipses têm alguma influência na psique coletiva? Claro. Claro. Aliás, eu posso dizer que tudo, cada um, de uma maneira mais potencializada ou não, atua na psique coletiva. A psique coletiva está exposta, a nossa psique coletiva está exposta. Quando acontece alguma coisa extraordinária, quando acontece alguma coisa nefasta, isso foi um diálogo com a psique coletiva, foi uma emergência dessa psique coletiva. Então, quando eu trago aqui que o eixo nodal está mudando de Áries Libra para Peixes e Virgem, para a gente também perceber 2 coisas. Qual é o lado incrível disso? Vamos fortalecer a nossa disciplina em relação à busca da unidade. Este é o tema luminoso. Qual é o tema luminoso?
a disciplina, o foco, a estratégia, né, o rigor de se focar na busca da iluminação, na busca dessa experiência de arriamento do ego, ou de submissão do ego à alma. Né? É uma experiência de unidade, da gente poder, assim, às vezes estar à toa, olhando para o nada, e de repente entra num espaço diferenciado de consciência. Né? Nem precisa, às vezes, estar em nenhum estado meditativo. Às vezes, uma criança entra com facilidade, o nenenzinho entra com muita facilidade. Às vezes a gente olha que o neném ainda está ainda que ele tenha irrompido com a função ariana dessa manifestação no mundo, ele ainda está trazendo muito essa função uterina, essa experiência uterina, que é uma experiência psiana. Então, de vez em quando, o bebê ele olha para o nada, fica extasiado com alguma coisa qualquer. Nós temos esse bebê dentro da gente, que não precisa também de tanta técnica assim. Se a gente ficar mais solto, mais liberado, mas de repente a gente pode se encantar com alguma coisa extraordinária que está dentro do ordinário. Isso é a relação Virgem-Peixe. O pessoal que está pulsando na sombra, o pessoal que está ligado nas notícias, eu tenho visto, tenho acompanhado alguns canais de bons astrólogos, não sei se eu boto aspas, esses bons astrólogos, mas pessoas que sabem, que conhecem do riscado, mas que são leituras apocalípticas. Leituras apocalípticas. Outro dia eu vi um astrólogo falando que Netuno era um planeta maléfico e deve ter dado umas 10 ou 12 características horrorosas de Netuno. Quando Netuno, ele rege a iluminação, a experiência de unidade, a experiência simbólica, a experiência crística. Você tem que tomar cuidado, porque, na verdade, essa astrologia catastrófica, ela vem demais. Tudo que é catastrófico vem demais, notícias catastróficas. Mas saindo um pouco da luz e entrando um pouco na sombra, o que seria esse Virgem-Peixes? Né? Um aumento de uma atividade psíquica, aí no sentido difícil do termo, né? É como se as casas de recuperação psiquiátricas podem ficar um pouquinho mais ativadas, porque esse é um eixo muito, muito sensível. Virgem, peixes, Virgem. Virgem tem muito medo da loucura. Né? O arquétipo de Virgem, a situação de Virgem, tem a tentativa de controle, né? E Peixes, que vai desde os loucos de Deus àqueles que não deram conta de lidar com a realidade e acabaram se afogando, né, no oceano psíquico. Então, a gente fala de caos, fala de situações que são por detrás dos panos, né, que ligadas assim a coisas que a gente não está enxergando, que a gente não está vendo, mas que está nos lesando. Às vezes é uma lesão energética. Às vezes é um lugar que a gente frequenta e que aquilo está piorando a nossa energia. É uma companhia que a gente anda e a ficha demora a cair, que aquela companhia, a energia daquela pessoa está nos atrapalhando, nos atravancando de alguma forma. Né? Então, e a gente também, o aspecto emotivo, né, as emoções ficam mais à flor da pele. Segura, controla, solta, segura, controla, solta. É um eixo, eu diria, para profissional do ramo, porque é um eixo que a gente não deve brincar. Muita gente se aliena no arquétipo de Virgem, querendo trabalhar, usando o trabalho como fuga de peixes. Sabe aquela coisa? Cabeça vazia, morada do diabo, né? Cabeça vazia, morada do demônio. Então, Virgem não pode deixar a cabeça vazia, você tem que estar fazendo coisa. Vai arrumar um armário, vai arrumar a gaveta, vai fazer alguma coisa, vai comprar um pão, vai molhar as plantas, vai. Porque se você ficar muito à toa, sabe como é. Né? Essa não é a minha opinião, não estou sugerindo que vocês façam isso, não estou sugerindo que vocês se ocupem, até porque uma das nossas patologias vem do verbo fazer. Uma das nossas patologias vem do verbo fazer. Da gente se ocupar de tantas coisas que a gente acaba perdendo contato com a vacuidade. Essa vacuidade, que ela se explicita em Aquário, ela se torna soberana em Peixes. Né? Experiência de vacuidade. Uma vez eu estava numa aula de
de medicina chinesa, e um aluno, né, falou o seguinte, uma coisa que eu nunca esqueci, assim, puxa, mestre conversando com um mestre oriental conversando com um discípulo ocidental, o discípulo dizendo assim para ele: nossa, eu estou vivendo um vazio, sabe, está tão difícil, está tão complicado, eu acho que eu vou marcar uma terapia para resolver esse meu vazio. E aí o mestre, com alguma ironia, disse assim: nossa, lá no Oriente, quando a pessoa vive o vazio, a gente celebra, a gente canta, dança, a gente vive, a gente celebra a existência. Tudo aquilo que a gente busca é o vazio. Claro, ali a gente estava falando de dois vazios, um vazio de V minúsculo, que é um vazio sem significação, sem nenhum significado, aquele vazio, um buraco, um rombo, uma falta, é uma coisa assim obscura, do vazio do mestre oriental, que é um vazio com V maiúsculo, que é o seguinte: eu estou em experiência, estou vivendo uma experiência de unidade com essa vacuidade, essa grande vacuidade. Então, quando eu digo que esse eixo é um eixo para profissional do ramo, eu estou brincando um pouco para dizer que não dá para a gente chegar de alegre. Porque sabe quando a gente chega de alegre num show de rock, quando vê, assim, gente, onde é que está meu celular? Nossa, onde é que está minha carteira de identidade? O que aconteceu aqui? Né? O eixo Virgem-Peixe é um eixo que a gente às vezes não se dá conta, está tão ocupado com alguma coisa que não percebe que algo nos foi arrancado, que algo nos foi roubado de alguma forma. Tá, então, o eixo nodal, agora em janeiro, ele sai de Áries Libra, que foi o tema, né, ao longo de 7 vezes, de 7 eclipses com esse eixo, né, falando sobre a relação eu e o outro, eu e você. E agora é o ofício, né, e entenderam? É isso. Exatamente isso. Esse eixo é o ofício e... Quer dizer, o ofício a serviço de algo maior. Evidente que Virgem tem um fazer cotidiano. Você tem que dar conta de uma casa, dar conta de um cotidiano, dar conta de uma família, dar conta de um trabalho, Mas, na verdade, como já foi dito aqui N vezes, esse dar conta desse cotidiano é a base, é a introdução do livro. Porque quando a gente vai oitavando Virgem, é para ele dar conta, né, do instrumental necessário para essa experiência de unidade. Mas, Sérgio, você está querendo dizer que então, a partir de janeiro, agora, quando mudam os eixos nodais, né, o nó do norte entrando em Peixe, o nó do sul entrando em Virgem, você está dizendo que a gente poderia ter mais condições, pegando isso como a psique coletiva, né, nós, indivíduos, teríamos mais condições de tecermos esse manto da espiritualidade? É isso. É isso. Embora eu possa dizer que isso vale para sempre, né? Ou esse terceiro manto da espiritualidade é para sempre. Mas tem momentos mais favoráveis. Tem momentos mais favoráveis para a gente fazer uma determinada coisa e não fazer outra. Então, quando esse eixo está em Virgem-Peixe, qual é a glória desse eixo, né? É o ofício caprichoso, meticuloso, com muita calma, né, de desenvolvimento na relação ego-alma, de desenvolvimento, de alinhamento da relação personalidade-psique. Isso é o melhor da festa, né? Claro que a gente não está sendo estimulado para isso, a gente não está sendo educado para isso, né? O que acontece? É que é provável que a maioria das pessoas no planeta, pelo menos aquelas pessoas que chegam às notícias na mídia, né, é provável que esse eixo Virgem-Peixe soe como experiências fora da casinha, né? Agressividades, violências, crueldades que venham através de uma psique vilipendiada, uma psique ignorada, uma psique humilhada, né? Quando a gente entrona a nossa personalidade e quando a gente faz com que a nossa psique se torne uma empregadinha,
a gente tem que, num dado momento, estrangular alguém, gritar, se jogar das janelas, bater contra a parede, porque a gente está cometendo uma enorme violência com a gente. A personalidade, a nossa personalidade, que é algo móvel, que é algo efêmero, que é algo momentâneo, que é algo sazonal, que é algo importante da gente construir para depois oferendar a nossa personalidade ao todo. Vocês imaginem a cena de construindo toda uma identidade para quando ela tiver, você sentir que você se autodefine no mundo, você entrega, se oferenda essa identidade a algo maior, algo inominável, que não tem nenhum nome, nenhuma religião que possa contemplar a experiência pisciana. Não existe nenhum nome em nenhuma religião, e nunca houve, e provavelmente nunca haverá, que contemple a experiência pisciana, que é simplesmente a experiência de retorno ao grande útero, que não significa morrer fisicamente, significa o estado de iluminação, o estado de despertar, o estado de profunda comunhão com a fonte primordial. Ainda que a gente seja singularidade, ainda que a gente seja individualidade, mas essa experiência de unidade. Então, é importante eu estar trazendo essas informações, porque daqui a pouco vão pipocar informações na internet, vou logo avisando, dos eclipses, e parece que os eclipses, na visão da grande maioria dos astrólogos, é 100% nefasta. Porque os antigos, e isso tudo é justificável, também não tem nenhuma condenação, os antigos viam os eclipses com uma força nefasta. E os mesmos antigos que se dedicaram belamente à astrologia também viram planetas maléficos. Para eles, Marte é maléfico, Saturno é maléfico, Plutão é maléfico, Netuno é maléfico. Isso, hoje em dia, é um pensamento erosivo. Isso é um pensamento erosivo, isso é um pensamento que corrói, né, os espaços de consciência. Não existe nenhum planeta que seja positivo, nenhum planeta que seja negativo. Esse valor de moral, esse julgamento moral é uma tolice, é uma bobagem nossa, né? Então, quando comecei a estudar astrologia em 1981, eu tinha minhas preferências de signos. Gostava de alguns e não gostava de outros. É porque eu não conhecia, só isso. É porque eu não conhecia. Extrapolando um pouco, que na medida que você vai estudando, né, que você vai conhecendo, vai aprendendo, você vai se encantando com os 12 arquétipos. Cada um é mais incrível do que o outro. E não são pessoas. Eu conheço pessoas, todas as pessoas daquele signo para mim não são legais. Não, signos não são pessoas. Pessoas são pessoas. Signos são arquétipos da jornada, do processo de individuação. São os 12 arquétipos do processo de se tornar indivíduo, ou seja, um ser não dividido. Tá? Pessoas é uma coisa. Tá? Ninguém é peixes, ninguém é câncer, ninguém é touro, isso não existe. Tá? São arquétipos que compõem uma identidade essa que tem uma obsolescência programada. Essa identidade ela tem um tempo, né? Ao contrário da nossa alma, que é eterna, entendeu? E está sempre num processo, e dependendo que a nossa personalidade use esse ofício virginiano para lapidar a nossa relação com a nossa psique, entendeu? Então, mas vocês vão ver, daqui a pouco você vai começar a pipocar nas redes sociais aí uma opção de tragédias. Claro, olha, essas previsões que nós fizemos para 2025 não é uma coisa fofa, não é uma coisa rosinha claro, azulzinho claro, não, é difícil, nós estamos atravessando um momento difícil. E esse momento difícil, muito no Brasil e também no mundo, a gente falou de guerras, né, e outras coisas mais, né? Guerras que não parecem ser guerras, mas que são, né? Mas a gente vive uma transição, uma longuíssima transição da era de peixe para a era de aquário. É bom lembrar que essa era de aquário ela não começou do ponto de vista, diria, astronômico / astrológico, mas ela já começou do ponto de vista psicológico, né? E estamos vivendo uma transição planetária, né? Nós estamos saindo de uma consciência de 3D para uma consciência de 5D. E quem vai nos falando sobre isso
é a própria frequência Schumann, que ela deu uma despirocada esse ano, entendeu? A frequência que é em torno de 7,83, ela já foi a 30, 50, 70, volta. Isso significa que o planeta Terra está vibrando em outras dimensões conscienciais. E muita gente vai ser convidada a se retirar. Sabe, os imigrantes, imigrantes climáticos ou imigrantes por guerra, terão muitos imigrantes que sairão daqui, mas serão imigrantes encarnacionais, aqueles que sairão daqui porque a Terra, como um ser vivo que é, a Terra como um ser vivo que é, no processo evolutivo, se a fonte primordial está num processo evolutivo, por que um simples planetinha não estaria? E por que esse simples euzinho que me dirijo a vocês agora não estaria num processo crônico evolutivo? Quer eu admita ou não, quer eu queira ou não. Eu posso retardar meu processo, eu posso ficar ali, quero repetir de ano, mas tem um momento que a gente é jubilado. Tem um momento que a gente é jubilado. A escola fala assim, meu querido, olha só, você já repetiu demais, convido a você a se retirar. E é isso que vai acontecer com uma parte majoritária do pessoal aqui, dos terráqueos, vamos dizer assim. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, né? Que se é para se preocupar com alguma coisa, eu diria que é com o nosso ofício de serviço à nossa espiritualidade, à nossa alma, a esse eu maior, a esse grande mistério, que não tem nome nem sobrenome. Embora às vezes a gente se arvore em dar nomes aqui e ali, o grande mistério não tem nome nem sobrenome. A gente fala fonte primordial. Tem gente que chama Deus, né? Mas são tantas hierarquias até chegar a nós, são tantas fractalizações, que a gente também pode se dirigir a essas hierarquias de luz e tem as de sombra. Você também, sem precisar saber nome, sobrenome, CPF, não precisa de nada disso. E eu estou Sérgio, eu não era Sérgio, não serei Sérgio, daqui a pouco eu não serei mais Sérgio. 5 minutos atrás eu não era, estou sendo agora Sérgio, né? Assim como Denise, né? Assim como Cris. Gente, é isso, passei aqui para lembrar que agora em janeiro o eixo nodal sai de Áries Libra para Peixes Virgem, ele caminha num movimento retrógrado e mais na frente, daqui a mais ou menos um ano e meio, é Aquário Leão, e isso tem um enredo, isso tem um histórico. Não se agarrem a sintomas como ele falou de caos, ele falou de alimento, será que vai faltar alimento? Ele falou de trabalho, será que vai faltar trabalho por causa da IA? Né? Ele falou de saúde, será que vai ter uma outra pandemia? Tudo isso é possibilíssimo, ou quem sabe, probabilíssimo. Mas não é isso que deve nos preocupar. Né? Por outro lado, ele falou também de delinquência, de bandidos, das águas revoltas. Qual é o tema central desse eixo Peixes Virgem? Né? O serviço à alma, o serviço à essência, o serviço a algo, ao sentido maior da existência. Este é o tema que se inaugura em janeiro e vai até agosto de 2026. E no meio do caminho, alguns eclipses parciais e totais que a gente vai falando ao longo do tempo, nesse eixo, sempre nesse eixo. Vai ter um momento, se não me engano, em março, tem que ver, que ainda vai pegar o eixo Áries Libra. Mas é o desfecho final. E agora o assunto é outro. Né? É o serviço ao caminho, o serviço a algo maior. Gente, é isso. Meu nome é Sérgio Seixas. Como seria esse serviço à alma? A Letícia perguntou, como seria esse serviço à alma? Eu
Eu não gosto muito de trazer protocolos assim, né? Mas eu vou trazer uma atitude, mais do que um protocolo. Protocolo seria, serviço à alma é o seguinte, faça isso, faça aquilo outro, anota aí, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Eu vou para um outro caminho, que é um caminho mais de atitude. Servir a alma. Sabe quando é que um servo serve a um senhor ou uma senhora? Quando está claro o que esse senhor ou essa senhora pedem ao servo. Você, como servo, você não pode servir algo que não tem não foi pedido, não foi solicitado, não foi demandado pelo Senhor. Então a pergunta é: o que a tua alma te pede? O serviço começa nessa escuta. O serviço começa nessa pergunta. O que a tua alma te pede? O que é a alma? O que a tua essência? O que o teu interior? O que o teu subjetivo? Repare, cabeça do dragão em peixes. Olhar para o subjetivo, para o psíquico, para o simbólico, para o mitológico. Será que a música, especialmente a música sem letra, será que a música pode te trazer algo? Será que as águas, a natureza pode te ajudar a você ouvir a tua alma, a tua essência? Servir a alma, primeiramente, e perceber o que a tua alma está te pedindo. Ah, mas Sérgio, aí temos um problema. Eu posso viajar na maionese. Eu posso achar que aquilo foi minha alma que pediu, mas na verdade foi meu ego, né? Olha, isso é o nosso dilema. É saber o que é intuição de fato do que é delírio. Isso é bonito também. Isso é bonito. Nada nos foi entregue assim tão fácil e tão claro. A gente tem que desenvolver o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa percepção. Esse é um jogo divertido. Esse é um jogo interessante. Traz a tua criança para jogar esse jogo. Sabe? Esse jogo de tentar, será que o que me veio ontem no sonho foi o que a minha alma quis me dizer? Ou isso, na verdade, é um desejo do meu ego vaidoso? O que será? Né? Saber perguntar, não ter medo de perguntar, e mais do que isso também, conversar com os teus mestres. Você que me vê nesse momento, tem vários mestres que te guiam sempre e que todos os dias, pelo menos 24 horas, te mandam sinais através de pessoas e coisas. Pessoas, animais, seres, através de tudo. Você que me vê nesse momento, fique sabendo que desde sempre, antes de você ser você já tinha uma horde de seres te amparando e te ajudando, assim como você tem uma ordem de gente querendo botar o pé na frente também. Estou falando de seres etéricos, estou falando de mestres de luz e estou falando de mestres de sombra, grandes hierarquias sombrias e grandes hierarquias luminosas. A gente tem que saber honrar a sombra também. Honrar a sombra é identificá-la, respeitá-la, não tripudiar nem ignorá-la. Então é isso, para essa pergunta que a Letícia me fez, como servir a alma, primeiramente sabendo o que é a alma, o que é a tua psique, o que o teu interior está te pedindo, te demandando. Tá? Isso requer um espaço de silêncio, de contemplação. Tá bom? É isso, então vamos ficar atentos aí com esse eixo interessantíssimo, esse eixo no nó do norte, ou a cabeça do dragão em peixes e a cauda do dragão em virgem. Obrigado, gente. Meu nome é Sérgio, do Grupo Terra de Rudá e também do aplicativo de relacionamentos conscientes 639. Quem não conhece, vai lá no Instagram e querendo se inscrever, é só entrar na bio. Ou então na loja de aplicativos 639 app. Tá bom? Até agora.